Atos capítulo 9, será o texto lido nessa noite. Enquanto você abre a Bíblia, quero aqui, Paulinho nos fez lembrar, dia 3 de novembro vai ser o nosso batismo nas águas, que é uma linda festa ao Senhor, é noite de batismo e noite de ceia do Senhor, dia 3 de novembro. E você que ainda não passou pelas águas, não perca essa oportunidade de desfrutar desse mandamento, dessa ordenança deixada por Jesus a cada um de nós e viver essa experiência que até o próprio Jesus vivenciou na sua caminhada de vida nessa terra. Uma das coisas que eu tinha como um paradigma um tanto quanto religioso acerca do batismo é que até pouco tempo atrás é que para mim o batismo tinha que ser depois que a pessoa tivesse assim estou na caminhada cristã há muitos anos e agora eu vou decidir batizar. Eu sempre tive isso, não sei se é por causa dos procedimentos eclesiásticos da igreja, dos cursos tal, mas quando nós nos debruçamos a realidade da palavra, a gente vê que o batismo é um ato inicial da caminhada com Cristo, e não um ato final. Quando a gente olha para todos os textos da palavra, ele é um ato inicial. Inclusive o texto que nós vamos ler aqui, nessa cronologia, você vai ver que Paulo batizou com 3 dias de convertido. Ananias foi lá, orou e foi batizado. Você vai ver o Filipe e o eunuco na caminhada. Obrigado, meu amor. Filipe e o eunuco. Obrigado, Flor. Na conversa em Atos 8, o eunuco já entende que Cristo é o Senhor e que quer ter uma aliança com esse Cristo. O que me impede de ser batizado? Para a carruagem no mesmo momento e desce e é batizado. Pedro prega uma palavra em Atos 2, e os que creram, naquele momento, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas foram batizadas. Então você vai ver que o batismo, ele é um ato inicial. Se você entregou a sua vida a Cristo, por que não passar pelas águas do batismo? É uma declaração externa de um amor que a gente já tem no coração. Então eu quero deixar para você essa oportunidade e orar para que você não perca o privilégio de desfrutar desse momento. E nós vamos realizar no dia 3 de novembro, primeiro domingo do mês, uma noite de batismo e ceia do Senhor. Se você deseja, pode procurar aqui, o Paulinho, coloca de pé, Paulinho. Paulinho está lá no canto, Paulinho, dá um sinal com a mão. Paulinho aí é responsável por todo o nosso ensino, coordenador do ensino, e a gente vai dar as instruções, tirar as dúvidas, né? Nós vamos ter aí esse curso Nova Vida, para que as pessoas que tenham às vezes várias dúvidas, né, acerca até mesmo do início dessa caminhada, você possa ali à luz da palavra de Deus entender e tomar com ainda mais convicção essa decisão. Glória a Deus. Atos capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos ler o verso 4 juntos, 1, 2, 3 e... Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vamos seguir? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Verso 7, os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Verso 9, por quantos dias? Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Agora o verso 17 a 20, Deus fala com Ananias, e Ananias vai dar a resposta a esse chamado. 17 a 20 diz assim: então Ananias foi
entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha o texto, verso 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, o que aconteceu? Foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Verso 20 final. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Jesus, muito obrigado por esse texto. Nós temos acesso a essa palavra, Deus, que enche o nosso coração de fé, de expectativa, diante da grandeza, do poder, do propósito, da soberania do Senhor na história. Tu és maravilhoso, não existe outro igual a Ti, e é diante do Senhor que nós estamos nos reunidos aqui, e pedimos que essa voz que foi audível aos ouvidos, e ecoou no coração, ó Deus, de Saulo naquela estrada, essa mesma voz que ecoa através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, venha falar ao nosso coração, quebrando grilhões, fortalezas, tirando as escamas dos nossos olhos, e trazendo, ó Deus, vida, direção, trazendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Nós oramos desde já agradecidos, no nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. A vida, ela é um ciclo. A vida humana, ela é um ciclo de encontros e despedidas. Você e eu podemos observar que nessa realidade da existência humana, gente, o tempo todo, a realidade da existência humana gira em torno de uma sucessão de encontros e despedidas. Encontros e despedidas. A gente começa já pela manhã, acorda com as conexões familiares, encontrando ali com esposa, com filhos, com pai, enfim, cada um dentro da sua realidade. Despede, vai para o ambiente de trabalho, para o ambiente estudantil, encontra ali com os colegas, despede, depois encontra com talvez amigos mais próximos ali no final do dia, para poder conversar. A gente despede e volta a essa rotina, ou você viaja, encontra com novas pessoas, ou tem encontros de projetos, enfim, a vida existe, a existência humana, ela é um ciclo, essa sucessão de encontros e despedidas. E dentro dessa dinâmica da vida, nós notamos que existem pelo menos 4 níveis de encontro que devem acontecer na vida do ser humano. Quantos que eu falei? 4 níveis de encontro que devem acontecer na vida de todo ser humano. Eu dei alguns nomes para eles, para a gente ficar mais didaticamente aqui, entendê-los. O primeiro encontro desses 4 níveis são os encontros que nós vamos chamar aqui de rotineiros. Os encontros rotineiros são os encontros diários e repetitivos que fazem parte do nosso cotidiano. Diários e repetitivos, que é os que eu citei em sua maior parte agora no início, que são essas interações que a gente tem diariamente e repetidamente. Acaba um dia, volta no outro, e a gente sempre tem encontro com quem? Com amigo, com familiar, colega de trabalho, ou às vezes você participa de alguma coisa de uma área de esporte, de academia, e a gente repetidamente passa por esses níveis de relacionamento. Então esses são os encontros que nós podemos chamar de rotineiros. Embora esses encontros, via de regra, eles não causam mudanças instantâneas. Esses encontros que nós temos rotineiramente, eles não causam mudanças instantâneas nas nossas vidas, mas eles têm um potencial enorme de nos influenciar significativamente, ao longo do tempo. Esses encontros que a gente tem, esposa, filho, colega de trabalho, talvez eles não causem um impacto ali naquele momento, via de regra, mas eles têm um poder de influenciar de forma muito significativa. Ficou melhor, né? Ao longo da nossa vida. Eu estava lendo Provérbios 13, 20, que diz assim: quem anda, dos encontros rotineiros, quem anda com o sábio, será sábio, mas quem é companheiro de insensatos, se tornará mau, companheiro. Então, às vezes não tem aquele impacto no momento, mas tem um impacto de formação ao longo daquilo que nós vamos nos tornar. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixe enganar,
as más companhias, ou seja, encontros rotineiros, de convivência constante, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler essa frase, é um ditado que o apóstolo Paulo usa aqui, dentro da palavra do Senhor, de 1 Coríntios 15, 33, 2, 3, e as más companhias corrompem os bons costumes. Encontros rotineiros. Segundo nível de encontro são os encontros significativos. Quais são os encontros significativos? São aqueles encontros que nós temos com pessoas pontuais, não de forma frequente, mas são encontros pontuais e encontros altamente decisivos na nossa vida. Eu gosto de perceber que esses encontros, de entender que esses encontros nos ajudam a moldar a nossa vida nos momentos chaves da nossa história. São pessoas que chegam na nossa vida em momentos chaves da nossa história para moldar a nossa vida. Às vezes é um encontro com alguém que vai abrir as portas para um sonho que você tem, um projeto. E nessa conversa o projeto se abre, a porta se abre e algo acontece. Às vezes é um encontro que você tem num momento importante da sua vida, você precisa de um direcionamento, e você conversa com alguém que vem como resposta de Deus, e ali torna o seu caminho aberto. Então esses são os encontros que a gente chama de encontros significativos. São menos frequentes, mas são altamente decisivos na sua e na minha caminhada. Às vezes você participa de algo, um mentor que lhe instrui dentro da área profissional, você que é um profissional liberal e etc, um empreendedor, é uma chave, algo que ele diz ali que vira uma chave nos seus negócios. Então esses são os encontros significativos. E eu louvo a Deus porque o Senhor, enquanto nesse último ano, né, amor, o Senhor mandou gente do céu para poder trazer sobre nós sabedoria, direção em momentos chaves da nossa vida, da nossa casa, do ministério. Então a gente vê que esses encontros, eles marcam fortemente a nossa história. Provérbios 19, 20 diz assim: ouça conselhos, aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Olha o futuro, olha o impacto que tem quando você para ouvir conselhos de forma pontual. Então primeiro são os encontros rotineiros. O segundo são os encontros significativos. Terceiro nível de encontro são os encontros inesquecíveis. Os encontros inesquecíveis são os encontros que tocam fortemente o nosso emocional. São os encontros que deixam uma marca memorável, que deixam uma marca, na verdade, indelével na nossa história de vida. Esses são os encontros inesquecíveis, que podem passar o decurso dos anos, a gente não esquece na nossa memória. Talvez um exemplo de um encontro inesquecível é para um casal, quando está ali esperando ali no altar, o grande dia do casamento, e a noiva entra, e aquilo marca na história do casal. Às vezes para os pais é o nascimento de um filho, aquele encontro, talvez o primeiro filho, o segundo filho, são encontros que se tornam inesquecíveis, fica vívido na nossa memória. Então são esses encontros altamente emocionais, nós podemos dar o nome deles como encontros inesquecíveis. Então quais são os 3 encontros que eu falei? Vamos ver se os irmãos estão aqui comigo. Primeiro, encontros rotineiros. Segundo, os encontros significativos. Vocês estão craque. E os terceiros, o encontro inesquecíveis. Encontros rotineiros, encontros significativos. Está lembrando aí? Já passou por esse? Rotineiro todo mundo passa. Significativo. Alguns, grande parte, passam. Encontros inesquecíveis também. E o quarto e último nível que nós vamos mergulhar nessa noite, que eu quero chamar de encontros transformadores. E os encontros transformadores são aqueles que mudam radicalmente o rumo da nossa história. Porque esse encontro chamado de encontro transformador são os encontros que são além do significativo, além de ser significativo da nossa história, além de ser inesquecível, ele impacta a nossa história de forma poderosa, de forma radical e de forma permanente. Diga comigo: poderosa, radical, permanente. Esses são os encontros transformadores. É um nível de encontro que nos tira de um estado de vida que nós estamos e nos leva a uma nova direção. Ele muda realmente a direção.
Ele nos faz convergir o caminho pelo qual nós estávamos trilhando. Ele impacta a nossa vida de forma multidimensional, esses encontros. Ele não só toca as nossas emoções e torna viva a nossa memória. Não, Ele toca nas emoções, Ele toca na nossa mente, Ele toca na nossa alma, Ele toca no nosso espírito, Ele toca no nosso corpo. O encontro transformador é o nível de encontro que sai dessa esfera do convencional e toca a esfera do inimaginável. É algo que só vivendo ele você pode decifrar, porque ele é inimaginável humanamente. Se a pessoa não vive, ela não consegue saber de fato o que é, porque ele entra na esfera do sobrenatural. Esse é um tipo de encontro que não só marca a gente, mas ele reverbera através de nós. Ele manifesta em nós, mas ele ecoa além de nós, porque não só você vive esse encontro, mas as pessoas que te cercam, elas são impactadas através da sua vida, porque você viveu esse encontro. E esse encontro que nós estamos falando essa noite, esse encontro transformador, é um encontro que só o céu pode produzir na vida de um homem. Somente o soberano, somente a luz que vem do céu, somente a voz que vem do céu pode gerar na vida do ser humano. E como eu disse, esse encontro ele é indescritível, mas ao mesmo tempo que ele é indescritível, ele é notório, ele é perceptível, ele se torna tangível na nossa mente. E esse encontro, eu gostaria de chamar do encontro dos encontros. Eu gostaria de chamar nessa noite do encontro dos encontros, que tem poder de tocar numa pessoa e tornar essa pessoa uma nova pessoa. Tocar numa pessoa que até então vivia uma vida e tornar essa pessoa uma nova criatura. Ela muda, como eu disse, radicalmente as nossas prioridades. Quando nós temos esses encontros, não muda só os nossos negócios, não nos dá só apenas sabedoria, mas ele toca e ele muda também os nossos desejos, ele muda os nossos propósitos, ele muda o nosso comportamento, ele muda os nossos sonhos são realizados. Esse encontro marca poderosamente a nossa vida. E infelizmente, apesar desse encontro ser um encontro acessível a todos os seres humanos, almejado na alma por todos os seres humanos, nem sempre ele é acessado por todos. Mas a boa notícia nessa noite é que Ele está aqui, e Ele marcou, o nosso Deus, um encontro comigo e com você, e nós só podemos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, se nós quisermos, porque o Senhor, Ele tem poder de marcar a minha vida e a sua vida nessa noite, de forma inimaginável, poderosa, permanente, sobrenatural, e que glorifica o nome dEle. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, por quem Ele é, pelo cuidado dEle. E talvez você entrou aqui e você já tenha tido muitos encontros na sua vida. E muitos desses encontros, quem sabe, foram encontros traumáticos. Eu falei de encontros rotineiros, significativos, inesquecíveis, de níveis positivos. Mas quem sabe, você está aqui e lembra de quem sabe encontros traumáticos que você viveu na sua história. Mas nessa noite eu creio, queridos, eu creio, queima no meu coração a realidade de que o céu agendou um encontro comigo e com você nessa noite especial. Um encontro para mudar, um encontro para transformar, para dar direção, para trazer cura de forma poderosa. E eu olho para esse texto na história e vemos a história de um homem que viveu esse encontro transformador. Vemos a história desse homem que viveu um encontro dos encontros, Saulo de Tarso. Esse homem, a experiência que nós lemos, ela carrega aspectos, lições, as realidades, o poder que esse encontro dos encontros, ele carrega na sua jornada. Interessante que esse homem teve um encontro numa estrada, provavelmente de chão batido, não asfaltada, numa caminhada, não foi dentro de uma sinagoga. Ele teve um encontro num lugar inusitado. E esse encontro, por grande parte dos teólogos, por grande parte dos estudiosos da palavra, e com muita propriedade, enfatizam que esse é um dos encontros mais poderosos que aconteceu nas páginas das Escrituras, porque marcou não só radicalmente a vida de um homem, mas a história da igreja, a história do cristianismo.
marcou de forma poderosa aquilo que o Senhor foi fazendo no decorrer do tempo. Hernandes Dias Lopes diz assim: a conversão de Paulo foi a mais importante conversão da história. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja. Olha só, depois do Pentecoste, nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo. A maioria do Novo Testamento foi escrito por quem? Pelo apóstolo Paulo. Grande parte do que nós meditamos, refletimos, foi escrito por ele. E essa conversão não é simples a gente poder olhar e mergulhar nela nessa noite, porque o próprio evangelista Lucas, ele, tão impressionado com a importância da conversão de Saulo, que ele relata 3 vezes, em Atos dos Apóstolos, 3 vezes, descrevendo essa conversão na íntegra. O que aconteceu, tem 3 vezes registrado, só dentro de Atos dos Apóstolos, essa conversão. Talvez como nenhuma outra conversão, repetida como foi a do apóstolo Paulo. Em Atos 9 você vê a descrição dessa conversão, desse encontro. Em Atos 22 e em Atos 26, que é esse encontro que mudou a vida desse homem. Mudou completamente, mudou de forma radical, mudou de forma imediata e mudou de forma inexplicável. Eu queria que você nesse momento trouxesse a sua memória, se você já viveu esse encontro, dos encontros na sua jornada. E como foi essa realidade para você? Ou talvez você pare e pense: eu acredito que eu ainda não vivi esse encontro. E às vezes nós vamos olhar aqui à luz desse texto, a gente vai perceber que tem muitas pessoas que viveram um encontro com a religião, mas não viveram um encontro com Cristo. Porque pensa num camarada zeloso, pensa num camarada que conhecia o Antigo Testamento melhor do que qualquer um de nós, porque não tinha o Novo Testamento até então o que ele tinha era a Torá. Um zelo que consumiu o coração, um zelo religioso tão grande, que ele matava as pessoas, que ele achava que não estava enquadrado dentro daquele padrão religioso, pelo qual Jesus vinha sendo revelado. Então o apóstolo Paulo nos mostra que há uma diferença entre um encontro com a religião do encontro com Jesus. O encontro dos encontros é um encontro não com a religião, é um encontro com o próprio Cristo. E a transformação é radical, a transformação é completa, a transformação não se pode descrever, inexplicável, ela acontece na nossa vida. Você vai ver que o apóstolo Paulo, antes da conversão, Saulo, se eu posso dizer, o Saulo, antes da conversão, ele foi um perseguidor implacável. A gente vai ver isso aqui com clareza, um perseguidor implacável. Depois do encontro dos encontros, ele se torna um pregador incansável, dentro da prisão, fora da prisão, enfrentando naufrágios, picado de cobra, o homem não parava de pregar o evangelho. O encontro que mudou completamente a vida de um homem que era um perseguidor da igreja, implacável, e se tornou um pregador incansável do evangelho. Um homem que não teve encontro com a religião, mas com um genuíno Cristo, porque era um homem que era um fariseu, legalista, mas se tornou o proclamador, o maior proclamador da graça de Deus, e começou a pregar não a judeus, mas a gentios. Um homem que foi liberto da religiosidade de uma forma tão tremenda, que ele agora fala para gentios e briga para que os gentios não sejam submetidos a regras religiosas de circuncisão e etc. Um homem que defendia isso até então, mas os seus olhos se abriram. A transformação do apóstolo Paulo foi tão tremenda na história, porque esse homem que era um verdadeiro, se eu posso dizer, um touro furioso, disposto a gastar o seu dia, viajar quilômetros e quilômetros, de uma cidade a outra, para perseguir os discípulos de Jesus, ou como ele mesmo diz, aqueles que andavam no caminho, se torna depois um servo humilde. Me leve.
Eu estou cego, eu dependo dessas pessoas. Eu preciso de João Marcos, traga para estar comigo. Ele se torna um servo humilde, um homem grato. As suas cartas são tomadas de gratidão. Olha, transforma, é um encontro dos encontros. É uma quebra de religiosidade hipócrita, absurda, distorcida. É uma mudança de caráter, de postura. Um homem que você vai ver que a mudança é tão radical, que Paulo antes, conforme o texto que nós lemos, ele carregava cartas que é autorizada pelos líderes religiosos de perseguir, de prender, de matar, de pegar os cristãos que estavam fora de Jerusalém e trazer para dentro de Jerusalém. Ele vai, antes da conversão, ele pega essas cartas, ele carrega essas cartas, mas depois da conversão, ele começa a escrever cartas para abençoar as pessoas, para proclamar a graça de Deus, para poder compartilhar o Evangelho. O Paulo, que antes viajava para calar a proclamação do Evangelho, agora faz viagens missionárias para anunciar o Evangelho. Querido, não existe encontro com Cristo sem mudança significativa de vida. Ai, a sebre a candorebaçu e andará. É como aquela canção que nós cantamos por Ele. Eu tenho cantado essa canção diuturnamente nos meus devocionais. Tem jeito de tocar ela aí? Eu acho que tem, né? Só não tem jeito de cantar aqui. Então você puxa aí, Bruno. Essa é a realidade. Faz aí aquele negocinho das notas que ajuda a gente. Só o coro, que é a parte só. Você está aqui, piano. Eu dou por amor. Esse vai dos meus. Só o apóstolo Paulo. Declare mais uma vez. Por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Virá. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Nós nascemos para viver nele. Nós vivemos para nascer por Ele. Ele virá. Quando Ele chega, tudo muda. Eu não sei se você entende, mas o coração bate diferente. A vida toma um outro rumo. Não tenho mais prazer em andar longe dEle. Eu não tenho mais prazer em viver se não for para viver o que Ele tem para que eu viva. Não faz sentido, a vida perde o sentido se não for viver pela causa dEle, por Ele, para a glória dEle. Quando Jesus chega na história, quando acontece o encontro, os encontros, não tem dúvida. Por isso às vezes as pessoas falam, a pessoa é muito arrogante em dizer que ela tem certeza da salvação. Não é arrogância, é a palavra de Deus que nos garante que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que Ele é Filho de Deus. É algo espiritual, não é explicável, não é natural. A mente natural não entende. Somente vivendo você consegue de fato experienciar, desfrutar e comunicar essa verdade. E Jesus está aqui nessa noite, querido,
para dizer: filho, não é essa vida mais ou menos, não é essa vida que você está vivendo, preto e branco, que você sabe, não precisa de ninguém, precisa de ninguém ficar te acusando, falando que você está longe, que você não está no caminho certo, que você tem algo diferente para viver. O Espírito de Deus já vai falando, muito mais do que a voz daquilo que sai nesse microfone, é o que o Espírito de Deus está comunicando dentro da sua alma. Por isso que é uma noite onde você vai sair daqui diferente, porque Ele te trouxe nessa casa. Ele marcou um encontro contigo. Não foi um encontro com o culto, não foi um encontro com a primeira IBR, foi um encontro com Ele, para marcar a sua história. Eu declaro radicalmente, poderosamente, inexplicavelmente e permanentemente, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo nos mostra que não existe um encontro com Cristo sem transformação contundente de história, sem transformação de coração. 2 Coríntios nos certifica sobre isso, 5,17. Se alguém está em Cristo, você pode dizer comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As nossas prioridades se tornam outras, os nossos anseios se tornam outros, o nosso coração bate por causa dele, para Ele. Oh Jesus, nós precisamos clamar para que o Senhor levante uma igreja que não tenha encontros com a religião, mas tenha um encontro genuíno com Ele, como aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, talvez rejeitadas por muitos dos religiosos, mas quando teve o encontro com Jesus, saiu dali transformada, liberta, uma proclamadora da palavra de Deus, e ganhou uma cidade. Essa cidade te espera, meu irmão. A sua família te espera, carregando essa graça, essa unção, essa presença que somente o Senhor pode dar. Como a nossa vida ela é marcada de encontros e despedidas, você vai ver que o apóstolo Paulo se despede de uma vida de perseguição. Ele se despede de uma vida de cegueira espiritual, e agora ele adota uma nova postura, inicia uma nova vida de chamado, de propósito. Oh Jesus, eu creio que essa noite será uma noite em que vidas vão viver o encontro dos encontros. Vai tornar inacessível na sua história, vai tornar tangível na sua história, para a glória de Jesus. E aí você vai ver sobre esse, o apóstolo Paulo me permita trazer alguns relatos aqui sobre esse texto. Espírito de Deus, a gente vê aqui que a Bíblia fala muito sobre o Saulo, né? Começa falando sobre Saulo. Saulo é um nome judaico, Paulo é esse nome que ele carregava, o nome latino dele. Então não é que Saulo, Deus mudou o nome dele para Paulo, é a mesma pessoa, só que é como o João e o John, né? João no Brasil, John nos Estados Unidos. É a região ali que ele estava. É diferente do que Jacó recebeu um novo nome. Aqui não, Saulo é o mesmo que o apóstolo Paulo. A diferença é que Saulo era esse nome judaico dele. Ele nasceu em Tarso, e por isso ele era ali um cidadão romano, um cara educado aos pés de Gamaliel, e um cara que, apesar de todas as instruções, o texto diz que ele era da seita dos fariseus, ou seja, um camarada extremamente dedicado à religião, como eu disse, mesmo dedicado à religião, extremo meu coração. Ele era espiritualmente cego, ele não entendia que o Antigo Testamento revelava Jesus como Messias. Não entendia que o que Isaías 53 estava falando, por mais que conhecesse, se referia a Jesus. E em nome desse zelo religioso, esse zelo religioso cego, Paulo passa a ter a postura de um perseguidor implacável dos cristãos. E Deus falou no meu coração, como uma palavra que eu creio que o Espírito de Deus falou no meu coração como instrução, que a religiosidade extrema corrompe motivações saudáveis. A gente precisa ter muito, perscrutar o nosso coração mesmo, porque a religiosidade extrema, ela corrompe motivações boas, saudáveis. Porque esse homem era extremamente, radicalmente religioso,
tudo que ele fazia era para defender, como eu disse agora há pouco, a palavra do Senhor, o nome de Deus. E a postura desse homem foi perseguir os cristãos. Atos 8:1 fala que Paulo consentiu com a morte de Estevão. Olha a postura desse homem em nome de zelo religioso. O Estevão sendo pedrejado, o céu abrindo, a glória de Deus se manifestando, e Paulo como se participou dessa trama, consentia. Atos 8:3 diz que Saulo, por sua vez, devastava as igrejas. Ele ia de casa em casa, Atos 8:3, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Pegava discípulos de Jesus, dentro desse zelo cego religioso, e lançava dentro de cadeia, arrastava, devastava. E a palavra assolar, que ele assolava a igreja, no original grego significa um animal selvagem despedaçando uma vítima. Era brutalmente, fisicamente. Ele agredia as pessoas. Esse homem, antes de ter o encontro dos encontros. Se você ler Atos 22, verso de número 4, diz, ele mesmo narrando a conversão dele, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, até mulher. Ele agredia e lançava em prisão, no nome desse zelo religioso. Atos 22:19, ele diz assim, eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que crentes. Ele entrava nas igrejas, nas sinagogas judaicas, para prender discípulos de Jesus, dentro da igreja, como se entrasse aqui, esse homem, em nome de um zelo. E o que me assusta é justamente isso. Sabe o que me assusta, irmãos? É que Saulo acreditava, sinceramente, que ele servia a Deus ao perseguir os cristãos. Ele acreditava que ele estava em Mambete servindo a Deus, Sandira, em perseguir os cristãos. Ele acreditava nisso, de tamanho era o zelo. Ele acreditava que perseguindo a igreja, arrastando, prendendo pessoas, ele estava fazendo o bom, ele estava fazendo o bem, ele estava zelando pela lei de Deus. Tanto que ele fazia isso de consciência limpa, porque o Atos 8:1 diz que ele consentia com a morte de Estevão. Porque para Saulo, gente, isso deve tremer o nosso coração, porque para Saulo a letra da lei, a gente tem que ter cuidado demais. A letra da lei, as tradições dos antigos, meu Deus, as tradições dos antigos estavam acima de qualquer coisa. Você pode ver em Gálatas 1, verso 13 e 14, que diz assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, Gálatas 1:13, procurando destruí-la. Verso 14, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente, presta atenção, extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deixa a gente colocar esse versículo, por gentileza. Gálatas 1, verso 14. Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. O apego do apóstolo Paulo era extremo ao passado da igreja, ao passado em relação às tradições, não aos princípios. O apego dele era extremo às coisas de como era, e que transformou esse homem nesse zelo cego, esse zelo de Saulo, em um opositor ao reino de Deus. Quem está entendendo diz amém. Porque a religiosidade extrema corrompe até mesmo motivações boas. A gente precisa perscrutar o nosso coração, porque muitas vezes a gente pode estar sendo extremamente apegado às tradições antigas, eclesiásticas, à religiosidade, a ponto de ter posturas que você pensa estar sendo boas, mas está atrapalhando o que Deus quer fazer. Mas era assim, fazia assim, não podia ser assim. Ei, tem a ver com princípio ou tem a ver com tradição? Aonde a Bíblia diz que não pode? Não, mas fazia assim. Aonde está? Onde há o respaldo da palavra? A motivação é boa, mas é corrompida por causa da religiosidade extrema. E quantas vezes a gente vê as pessoas assim?
Eu lembro que antigamente não podia nem, o pastor não podia nem ter barba. Era assim ou não é? Não podia ter barba, não podia ter uma TV. Isso aqui, se pintar a parede preta, meu Deus, a igreja desviou. Apagou a luz. Apego. Eu tive uma pessoa que não continuou na igreja porque começou a apagar a luz. Apagar a luz porque para trazer o foco aqui, os irmãos às vezes vão levar a criança ali. Eu mesmo, quando estou pregando com a luz acesa, eu preciso de estar focado aqui. Aí eu disperso, né? Eu perco a atenção, que às vezes uma mãe vai levar um menino, e eu acabo me atentando e me perco. Então ajuda a gente a focar. Mas uma pessoa falou, não entra, eu não consigo ficar porque a luz apagou. Então, em nome de uma religiosidade, a pessoa acha que aquilo não é espiritual. E aí a gente precisa, são motivações boas, mas muitas vezes vão sofrendo por causa de um extremo zelo daquilo que a Bíblia não diz sobre isso. Nós nunca vamos mudar princípios da palavra, nunca vai negociar santidade, nunca vai negociar oração, nunca vai negociar, a gente não muda nunca os princípios da palavra. Agora a gente precisa, tradição. Você lembra, amor, quando a primeira vez que nós colocamos um telão na igreja, o pessoal falou, o mundo entrou dentro da primeira igreja. Sério, eu não sei se ele não estava ainda não. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Quando colocou o telão, tirou o projetor, colocou o telão. Gente, como é que é? Virou show. Para mim, eu estou aqui para adorar Jesus, meu irmão. É tudo para a glória dele, é para comunicar com maior clareza o reino de Deus. Mas a religiosidade cega as pessoas. Não tem que, a saia tem que ser até aqui. Aí, quantas vezes a gente, com todo respeito aqui, zela por isso. A pessoa às vezes mudava de roupa lá fora para entrar na igreja. Quando saía na igreja, colocava a calça de novo. Gente, o negócio é vestir com ordem, de forma que o seu corpo seja decente, vestir de forma decente, que Deus seja glorificado. E pronto. E aí, apegado às tradições, a gente com motivação boa, muitas vezes estamos nos tornando opositores ao que Deus quer fazer. Então o zelo do apóstolo Paulo, olha só, isso, algo que tremeu meu coração é Filipenses 3:7, que mostra que o apóstolo Paulo, ele tinha um caráter ilibado. Filipenses 3:6, 7, assim, ó, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, zeloso perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele andava de forma extremamente correta, irrepreensível. O cara, ele tinha um caráter ilibado, e mesmo com um caráter irrepreensível diante dos homens, ele estava sendo repreensível diante de Deus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a gente precisa avaliar o nosso coração, porque às vezes no zelo religioso extremo, a gente pode estar pecando contra Deus, pode estar pecando contra o Senhor, falando coisas daquilo que a gente acha, mas se carrega traços de uma religião que nós recebemos, e não daquilo que Deus diz, do Deus que nos salvou, que nos instrui. Nós vemos com clareza um Saulo que teve um encontro com religião, e não com Cristo, e não com Deus que salva. Porque quem tem um encontro com Jesus é liberto da religiosidade extrema. Quem é um encontro com Jesus, deixa ele conversar com os pecadores, gente. Deixa ele ir lá na casa do Zaqueu. Deixa ele conversar com a mulher adulta. Ele está compartilhando do amor de Cristo. Deixa o reino de Deus fluir. Porque, gente, aonde tem muita regra, tem pouco relacionamento. Por isso que Jesus diz, depois dos discípulos caminharem com ele por muito tempo, o que Jesus disse para os discípulos? Agora vocês não vão mais me chamar de servo, mas sim chamar de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. O amigo sim. Ou seja, a relação de servo é cheia de regras, mas a relação de amigo é de relacionamento. Aí não tem obediência? Não, tem uma obediência, preste atenção, linkada à motivação correta. Porque quando você se posiciona só como servo, você serve, mas você serve por servir. Mas quando você tem uma ligação de relacionamento, você serve por amor, você serve com alegria, você serve por privilégio. Você não só obedece pelo cargo que você está, porque eu sou servo, ele é o Senhor, eu tenho que fazer. Não, mas eu faço e faço por amor, porque eu tenho um relacionamento com Ele.
Quem está entendendo? E aí, nessa caminhada íntima com Jesus, os discípulos vivem um relacionamento leve. Por isso que Jesus chama para trocar o fardo. Quando vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, a linguagem primordial desse texto é que o fardo dos fariseus eram pesados demais. Mas o jugo do Senhor é um jugo leve. Pastor, agora eu vou viver pecando. Não tem como você ter um encontro com Jesus e na sua liberdade com Cristo viver uma vida de qualquer jeito. Porque você é marcado de uma vez por toda, radicalmente e para sempre. Você não tem mais prazer naquilo que não agrada ao Senhor. É como o apóstolo Paulo, é liberto e ele vive uma nova direção. É o encontro dos encontros. Ele converge, eu vou viver de qualquer jeito. Não, 1 João 3,9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu posso viver de qualquer jeito. Você vive uma liberdade com obediência por amor, onde Romanos 6,13 diz assim: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do seu corpo a Ele como instrumentos da graça. Olha só o verso 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando que o pecado não domina? Quando o pecado não domina? Quando eu saio dessa religiosidade debaixo da lei e começo a andar na dimensão da graça. Eu faço porque por amor a Ele, porque a minha satisfação está nele, as minhas prioridades têm a ver com Ele, a minha vida é dele. Você e eu fomos criados por Deus e para a glória de Deus. Oh Jesus! E aí, a maior alegria do seu coração não é simplesmente regras, mas é agradar a Deus. Você nasceu para agradar. Você sente alegria nisso. Você não precisa das pessoas ficarem dizendo. Você sente alegria em agradar a Deus. Que nessa noite o Senhor venha perscrutar o nosso coração. E o Senhor trazer sobre nós uma libertação, alinhamento da nossa visão, do nosso coração, para que a gente esteja alinhado àquilo que o Senhor quer fazer em nome de Jesus. Esse homem, em nome da religião, vai lá perseguir, mas o texto diz que uma luz muito forte ao redor dele o cerca. As pessoas que estão ao redor não ouvem, mas ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem te persegue, a quem você persegue. E naquele momento aquele homem não enxerga mais nada. Ele estava chegando em Damasco. Aí os homens que estavam com ele levam ele para o local onde é uma rua à direita, esse endereço. E enquanto Saulo está lá cego, sem comer, sem beber, que por 3 dias ele ficou, Deus vai lá e fala com Ananias. A gente vai conversar um pouco sobre Ananias, um homem que não é conhecido muito por nós, mas vai ser domingo que vem. O Ananias, um homem que Deus usa de forma tão tremenda, fala: olha, o endereço é esse, a rua é essa, o local é esse, você vai falar isso, aquilo, aquilo outro. Vai lá, mas Senhor, esse homem está matando. Vai lá, meu filho, só obedece. E aí ele vai, dá o recado para Saulo. Aquele homem, imediatamente as escamas caem dos olhos dele. Imediatamente aquele homem é cheio do Espírito Santo. Imediatamente aquele homem passa pelas águas. Aquele homem tem encontro com os discípulos. E aquele homem começa a fluir no chamado de Deus. Porque o verso 20 fala que ele começa a pregar a palavra do Senhor. Olha que mudança. Olha que gente, talvez você está vivendo uma vida hoje e você não tem noção do que Deus tem para fazer na sua história. Hoje a realidade que você vive é essa, cercada talvez pelo que você está vivendo, mas o Senhor está falando, está vendo lá na frente, esse Saulo que ninguém imaginava vai se tornar o maior proclamador do Evangelho às nações. E eu quero declarar em nome de Jesus que pessoas que estão aqui e que muitas vezes são tidas como improváveis, ou quem sabe estão vivendo uma vida e falam: o que o Senhor quer de mim? Eu quero declarar que o Senhor vai te surpreender. Comece a mergulhar cada vez mais nele, porque o Senhor vai surpreender a sua vida fazendo além daquilo que você tem pedido, para a glória do nome dele. Para a gente caminhar para as aplicações e entrar na ceia do Senhor. Quais são os aspectos desse encontro dos encontros, para que essa noite você entenda sobre essa palavra e mergulhe sobre nela? O encontro dos encontros, esse encontro genuíno,
Uma das marcas dele, que deve encher o meu coração e o seu de expectativa, é que eles são muitas vezes inesperados. Diga comigo, o encontro dos encontros. Diga comigo, o encontro dos encontros, muitas vezes, é inesperado. O texto nos diz que esse homem saiu com seu cronograma para poder perseguir a igreja de Cristo. O intuito dele foi matar, foi pegar as pessoas que caminhavam com Jesus, as pessoas do verso 2 que pertencessem ao caminho. Aí o verso 3, se tiver como colocar no telão, coloca o verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, mais uma vez, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Perseguindo, a minha agenda é perseguir o cristão, é fazer o que eu estou fazendo. De repente, uma luz brilha ao seu redor, que vem do céu. E aí a gente olha para esse texto e observa que o encontro de Saulo com Cristo não foi programado na agenda da terra, nem autorizada pelas cartas dos homens, mas ela foi registrada na agenda dos céus. O de repente que aconteceu em Atos 2, se tornou uma realidade em Atos 9:3, e de forma inesperada, Paulo é surpreendido com esse encontro. O que eu quero dizer e por que a gente deve encher o nosso coração de expectativa em cada devocional que eu entro no quarto, em cada minuto na rua? Por isso que eu devo viver ligado em Deus diuturnamente, é orar sem cessar, é viver uma vida para Ele. Por que eu devo vir para um culto desse e me portar de uma forma com expectativa nele? Porque o Senhor, Ele manifesta muitas vezes com as suas respostas, com as suas mudanças, com as suas direções, com as suas curas, com o seu poder, quando a gente menos imagina. E eu quero declarar isso sobre essa casa. Um culto que você menos imagina, o Senhor vai te pegar. Um devocional que você menos imagina. Entrei para o meu quarto e estou lá cumprindo rotineiramente o que eu tenho como compromisso, viver com Deus, estar ali lendo a palavra. O Senhor vai desatar algo do céu, uma revelação nova, uma resposta do céu, uma resposta que vem do trono dele. Deus se manifesta de repente sobre as nossas vidas. É quando a gente menos espera. O encontro dos encontros marca a nossa história. É quando a mulher samaritana, como nós dissemos, está pegando a água no poço, rotineiramente, durante a tarde, porque de manhã não poderia misturar com as outras mulheres. Mas de repente chega o Messias e muda a história daquela mulher, muda seus sentimentos, muda suas emoções, muda a sua jornada. É quando Pedro e André tá lá trabalhando, tá pescando peixe, e de repente Jesus chega lá no ambiente profissional dele. Fala quem está do seu lado, Jesus vai te pegar lá no seu ambiente profissional. Fala, Jesus vai te pegar lá no seu quarto. Diga para ele, Jesus vai te pegar no volante do carro. Jesus vai te pegar. O Senhor tem algo poderoso para a sua vida, na rotina do seu dia. Estou lá caminhando no caminho de Emaús. Eu estou caminhando no caminho de Emaús, desanimado. Pastor, eu estou desanimado, eu estou entristecido. E aí ele chega, e no partir do pão, no momento de comunhão, os olhos se abrem, o coração é aberto, porque o encontro dos encontros acontece de forma inesperada. Hoje pode ser mais um culto de domingo na sua agenda de 2024, mas hoje pode ser o dia que o céu vai rasgar, a cura vai chegar, a salvação vai manifestar, o poder do céu vai te revestir. Só quem crê adora. É como a Maria, que está lá participando de um jantar convencional, provavelmente de gratidão, porque Lázaro ressuscitou. Os discípulos prontos para poder jantar, mas tinha uma mulher que estava naquele lugar, pronta para derramar um óleo precioso, ungir os pés do mestre, derramar sobre os seus pés as suas lágrimas, e ver que a sua história será marcada e não vai se apagar por toda a eternidade. Uma adoração que para ela era comum, não era numa sinagoga, não era num evento público, dentro de uma casa, mas registrado e marcou o céu. O inesperado de Deus vai chegar na sua vida. O inesperado de Deus vai tocar a sua casa. O Senhor vai manifestar, eu quero declarar.
Você vai estar cantando no culto aqui, você vai estar cantando no louvor, você vai tomando a ceia, você vai estar ouvindo a palavra e o Senhor vai te entregar um dom. Você vai estar adorando ao Senhor e o Senhor vai derramar uma porção nova. O Senhor vai renovar um óleo sobre a sua vida. O de repente de Deus enche o teu coração de expectativa, porque a Bíblia é marcada dos de repentes dos céus. De repente Ele muda cenário de morte e vida. Eu sirvo esse Jesus que de repente a salvação chega, e de repente a cura, né, meu amor, acontece. Ele muda as taxas, Ele muda o índice, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, e para a glória dEle. O de repente de Deus vai tomar a sua vida. Hoje pode ser um dia comum, mas pode ser a noite de 2024. Não tem problema, não tem pregador famoso, não tem banda famosa, mas tem um Jesus que chega, que manifesta, que derrama, que opera. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Para todos, você pode exaltar a Ele, você pode aplaudir a Ele, você pode glorificar por um minuto com o louvor. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tua voz. Espírito de Deus, não desista do que Deus não mandou você desistir. Ele opera quando você menos espera. Quando você menos espera, Ele chega, Ele responde. Oh Jesus, Raia sempre a candoreba subindo a rama. Hoje pra sempre terão reino. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh Jesus, tu és poderoso, poderoso esse nome, poderoso para atuar, Jesus, mais forte que tu, nas vidas que nós temos como improváveis. Nome de Jesus. Oh, aleluia! O pode ficar de pé. O encontro dos encontros chega quando a gente menos espera. O encontro dos encontros, ele chega confrontando mesmo nosso coração. Jesus ele é radical, Jansen. Jesus chega assim: Saulo, Saulo. Ele não dá nem volta, Bruno. Por que você me persegue? Você está vendo que às vezes eu estou falando, tem gente que está retorcendo no banco. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Está retorcendo, sabe por quê? Porque o encontro de Jesus é assim mesmo. Ele confronta a nossa vida, ele confronta a nossa realidade. Ele não faz volta, ele não faz Saulo, Saulo, por que você me persegue? Se está mexendo aí, você pode saber que é o próprio Jesus confrontando você, Saulo. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Deixa eu te dizer, meu irmão, a voz que falou com Paulo é a voz que só o céu pode dizer. Você pode não concordar com o que eu falo pode chegar na sua mente, mas existe uma voz que o salmista diz, a voz que é poderosa, que quebra os cedros do Líbano e despedaça, que me expede chamas de fogo. É a voz do Senhor, é a voz que cria do nada tudo, é a voz do Senhor que diz: haja luz e houve luz. É a voz que chama, é a voz que nos atrai com seus braços de amor. Eu não posso convencer ninguém de nada, mas a palavra de Deus nos diz em João 16 que Ele enviou, depois que foi assunto aos céus, aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem gera em nós a consciência de arrependimento. O encontro dos encontros, oh glória, chega quando a gente menos espera. O encontro dos encontros confronta o nosso coração. O encontro dos encontros redefine o nosso propósito. Você está caminhando aqui, Paulo, deixa eu realinhar o seu propósito.
Porque a pior coisa, sabe, que a gente precisa, a pior coisa que a gente pode viver, o pior fracasso é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou. O pior fracasso é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou. Saulo está fazendo o que ele está fazendo, está tendo sucesso naquilo que Deus o chamou. Tem autorização, tem liberação, tendo sucesso, mas sucesso naquilo que Deus o chamou. Aí Jesus chega, quando o encontro acontece, ele redefine o nosso propósito. E aí a gente começa a trilhar um novo propósito. Agora eu não sou mais perseguidor implacável, eu sou um pregador incansável da palavra. É isso que vai acontecer na sua vida. Uma virada de chave, um direcionamento, um alinhamento de propósito do céu. Só o encontro